Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o DJ Mib, conhecido como DJ do momento. Nesse vídeo eu estou fazendo aqui para mostrar uma dica para web design, desenvolvedores que criam site. Vou mostrar uma dicasinha para a galera que está começando de como fazer um quadro de destaques, tá bom? Vou fazer de uma maneira simples, porque existe N maneiras de se fazer. Vou fazer de uma maneira simples, mas que você pode aprimorar conforme os seus conhecimentos. O que eu quero fazer é mais ou menos o que tem nesse site da UOL. Esse quadro aqui, ó, de destaques. Nós temos um quadro de destaques, tem notícias, tem aqui o número de notícias e ele vai passando automaticamente com o tempo as notícias que estão sendo apresentadas. Fora ele poder passar automaticamente essas notícias, também existe um recurso de você passar o mouse e clicar em uma ou outra notícia e ele ir passando. Bem, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer puramente em HTML, HTML puro, usando CSS para estilizar e JavaScript puro sem bibliotecas JavaScript. Então vou aqui no Dreamweaver, estou usando o meu Dreamweaver, vou usar aqui um código, já está, mas eu vou ajeitar aqui a câmera e vou começar a fazer aqui meu código. Primeiramente eu vou fazer o código HTML, tá bom? Porque eu me preocupo pelo seguinte, esse quadro eu vou fazer me preocupando com os seguintes detalhes. Se a pessoa não tiver JavaScript, ele tem que funcionar. Porque eu sei que a maioria tem JavaScript, mas tem gente que pode desabilitar ou não ter esse recurso, mas eu quero que ele funcione mesmo não tendo JavaScript. E se não tiver CSS, o que é muito difícil, quase impossível. Se não tiver CSS, eu quero que ele seja apresentado de uma forma texto simples, que seja organizado, dê para entender. Então eu vou começar pelo HTML, da maneira simples, tá bom? Vamos lá. Pronto, acabei de digitar meu código e ele consiste na seguinte questão. Eu botei um div aqui só de como se fosse um site, tá bom? Esse div aqui nem precisaria nesse meu exemplo. O que importa aqui é essa parte do código. Nós temos aqui é, uma lista aqui não ordenada, o L, e com a ID dela dash de destaque. Cada nessa lista tem cada item da lista nós temos um link, que é assim que vai funcionar. Como é que vai funcionar? Cada link vai possuir de cara um texto, que vai ser o título do link, e dentro do container spam, da tag spam, nós temos o destaque principal, uma descrição, uma descrição, pode ser um rótulo, um texto que vai aparecer nesse destaque quando passar o mouse. O que acontece? Eu botei entre essa tag spam, porque um spam é um container inline que pode funcionar dentro de qualquer outra tag, sem nenhum problema. E pode ser outras tags, mas a melhor que você pode trabalhar nesse caso seria a spam. Vamos ver como é que ele vai funcionar, como vai ficar o visual. É aquilo que eu te falei, se a pessoa não tiver JavaScript nem CSS, ela vai ver assim, de uma forma organizada. Por isso é bom usar lista nesses casos de menu, nesses casos de destaques, assim, seria interessante assim, é porque os destaques vão aparecendo sem confundir o usuário. Ele vai lendo aqui, ele vai entendendo que cada um funciona. Claro que é um exemplo básico, não tem um texto muito assim descritivo, mas aqui temos ó, destaque 2, destaque 2 e assim sucessivamente. Bem, feito o HTML já está pronto para nós criarmos o nosso quadro de destaque. Agora é só eu começar a usar o CSS para dar uma estilização. Então vou começar no CSS fazendo um estilo para esse quadro já parecer como um quadro. Vamos lá. Pronto, eu botei aqui um estilo. Vamos ver como é que ele vai ficar no visual. Pronto, ficou um quadro de fundo marrom, um vermelho escuro, com um azul de borda. É, primeira coisa que você vai notar aqui, eu botei nesse esse quadro, que é a nossa lista, uma posição relativa. Isso aqui vai interagir com as posições dos itens dentro dele. Vai ser uma posição em relação a ele. Vai chamar a relação das posições para ele, para o L, que é a tag UL da lista. Botei largura 450 pixels, botei a altura de 200 pixels e um espaçamento interno de 2 pixels. E aqui o fundo e a borda. Temos aqui já o nosso conteúdo. Vou fazer o texto aparecer aqui, porque tá meio que o link está em azulzinho. Vou fazer ele ficar em branco para nós podermos perceber como é que ele está aparecendo dentro do quadro.
Pronto, estamos lá com o nosso texto em branco. Se vocês perceberem, ele está um abaixo do outro, como a lista é, ela é organizada dessa forma. E eu quero fazer ele ficar um do lado do outro, porque ele aqui está organizado em bloco, ou seja, um bloco de linhas. Eu quero fazer cada item ficar em linha e sumir com o que estiver dentro do span, que é a nossa tag, que ele eu só quero que dentro do span só apareça quando passar o mouse. Então a primeira coisa que tem que fazer é ocultar o que está em span e fazer ele ficar organizado um do lado do outro. E o código que eu vou usar no CSS é esse daqui, ó. Vamos lá. Pronto, nós temos agora eles em linha, né? Conforme eu coloquei aqui, ó. Cada li vai ser em linha, um do lado do outro, numa linha só. E coloquei também porque o span suma. Só botar aqui, ó, display none, ele fica invisível. Ou seja, o span que tiver dentro de cada tag A, que é de link, ele vai ocultar, vai sumir. Ok? Aqui, ó. Certinho, ó. Tudo como a gente estava precisando para esse quadro de destaque. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma estilizada melhor nesses botõezinhos aqui para aparecer mais um botão. Então eu vou começar mais ou menos assim. Pronto. Outra coisinha que seria interessante tirar esse sublinhado. Vamos lá. É claro que a estilização vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, mas eu tô já deixando uma forma que fique bem interessante, bem visível as opções. Vocês vão olhar aqui que ele está bem grudadinho na borda do quadro. Temos as opções toda grudadinha. O que eu tenho que fazer? No quadro, que é a tag UL, que é responsável por todo esse quadro aqui, eu faço um espaçamento interno dele maior, para que saia essa borda. Então vou botar aqui, vamos ver... Aqui, já tem um espaçamento de 2 pixels. Então vou botar aqui, ó, vamos lá, vamos testar. 4 pixels, ele vai ficar grudado agora, mas um pouquinho fora da borda. Por quê? A borda desse quadro é de 2 pixels. A borda do link é de 2 pixels também. Tem aqui, ó, borda do link 2 pixels. Então eu boto mais 2 pixels, vai ficar 6 pixels de espaçamento interno. E assim ele ficou dessa forma. Ficou bem interessante. Poderia botar 8, depende do que vocês quiserem, ó. 8. Pronto, ficou um espaçamento bem interessante, de forma que apareça melhor as opções. Então nós temos aqui, ó, os links, o espaçamento já aparecendo bonitinho. E é isso, tá bom? Coisinha meiga, né? Bonitinho. Continuando. Então nós temos aqui os links, temos o quadro. E nossa ideia agora é a seguinte: passar o mouse, aparecer as opções. E essa opção tem que preencher todo esse quadro. Por isso eu coloquei esse quadro aqui, se vocês verem aqui, ó, position relative, posição relativa. Isso aqui nos ajuda a fazer com que a opção que tiver dentro aqui do link, que é o span, que está oculto, quando ele aparecer, eu vou fazer com que ele fique 100% dessa área. É agora que eu vou definir essa opção de colocar ele aparecer 100% e também fazer com que ele fique, quando passar o mouse, ele apareça e fique 100%, no caso. Estou me enrolando. Vamos lá, repetindo. Quando eu passar o mouse, eu vou fazer agora no CSS com que ele apareça e, além de aparecer, fique nessa área toda aqui, desse quadro, aqui abaixo, tá bom? Vou fazer agora, vamos lá. Nós fizemos aqui o código, eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu já coloquei no nossa tag span, que está dentro do link, ela já estava aqui de início sendo oculta, mas eu já acrescentei aqui para ela aqui uma posição absoluta. A largura dela será 100%, ou seja, se ela é 100%, ela está sendo 100% relativa ao quadro. Por isso que aqui é position relative. Que isso aqui, todos esses valores vão ser relativos ao quadro. E a altura de 200 pixels. O fundo amarelo. Além disso, coloquei uma função aqui de quando passar o mouse por cima do link, esses quadros aqui que são os links, eles vão ficar com o fundo amarelo também e uma borda vermelha. A borda vai mudar para vermelha. Ó. Passei lá, a borda ficou vermelha. Ó. E o fundo amarelo coincidindo com o amarelo do quadro, destaque, do span, no caso, tag span. E como eu já tinha colocado todas as opções aqui no span, a única coisa que eu precisei fazer aqui na parte do over span, quando tiver por cima do mouse passar por cima do link, a única coisa que eu tenho que fazer no span é fazer com que ele apareça, ou seja, display block. De início ele está com display none, mas já configurado para ter um tamanho certo, na posição correta. E display block para a opção aparecer.
o que faz aparecer e ocultar é isso aqui, ó, Display None e Display Block. Então vamos lá, ó, passei o mouse, está ali, tudo mais. Eu falei posição correta, mas ainda não está correto, mas eu fiz isso de propósito para vocês perceberem. Ele, ó, tá com uma posição que ainda não está bem certinha. Então temos que ajustar isso ainda, ó. Pelo menos o interessante é que ele está ficando já na altura correta, que tem que ser. Então nós temos que ajustar somente a posição dele à esquerda, que está um pouquinho afastada aqui, ó. Então eu faço o seguinte, ó. Vem aqui, ó, Position Absolute, coloco o seguinte parâmetro. Pronto, left 0. Já vai fazer com que ele apareça à esquerda certinho, pegando 100% do quadro, que é a nossa largura aqui, ó, width 100%. Ó, passou 100%, tá vendo? E é isso. Ó. Agora, vocês vão falar pra mim, mas se eu quisesse que ele ficasse um pouquinho mais pra cima ou mais pra baixo, aí você teria que colocar o parâmetro top. Aliás, a propriedade top. Ó, se eu botar 0, ele vai passar por cima de tudo, ferrou. Tem que tirar o mouse para sumir. Se eu botar 20 pixels, ele, ó, vai fazer isso. E dependendo do valor que eu vou colocar. Eu vou deixar sem o top, porque eu quero que ele fique naquela altura mesmo, ó. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que só ajustar o tamanho dele para que fique coincidente com essa, coincida com o finalzinho aqui no quadro. Eu botei 200 pixels, dá. Vou botar aqui, ó, 180. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, tem que ser um pouquinho maior. Então vamos lá, 84. Eu não vou fazer cálculos não, vou no chutômetro. Vamos lá, 86, 8, botar um 8 aqui. Atualizou. Pronto. 188 pixels. Pronto, já está lá o nosso quadro funcionando perfeitamente. Ah, mas se eu quisesse fazer com cálculos matemáticos, vai ficar mais certo em qualquer navegador. Pode ser que dessa forma não dê certo em alguns navegadores. Então, faço assim, ó. Vou definir uma altura primeiro do top, do topo. Olha lá, 24, não está muito colado. Vou botar 28 pixels. Ó, 28, pronto, 28 já ficou numa altura agradável. 28 pixels. E coincidiu de dar 188 pixels também aqui, ser a altura correta. Como é que funciona esse cálculo aqui? Como eu acertei essa altura desse cálculo aqui? Simples, eu posso botar aqui qualquer valor para ir ajustando na sorte, como eu fiz. Tá, ó. Ou eu posso fazer o cálculo. Como seria o cálculo? Eu tenho que saber para isso aqui, como pegar isso aqui, toda essa área. Eu tenho que fazer o seguinte, que é uma forma que ficaria até mais correta. Eu defini que ele ficasse 28 pixels de distância do topo, ou seja, essa distânciazinha aqui, ó, que ele está entre esse ponto e aqui são 28 pixels. Beleza. Qual é a altura dessa caixa? Tá 200 pixels. Mas é só 200 pixels? Tem que lembrar que eu coloquei aqui um espaçamento interno dessa caixa de 8 pixels no topo, nas laterais e embaixo. Ou seja, tem 8 pixels de espaçamento em cima e embaixo, totalizando 16 pixels, mais os 200 pixels de altura, ou seja, 216 pixels. Aí a gente tem que fazer aquele cálculo matemático. 216 menos 28 pixels, porque ele já está abaixo, né? Menos 28 pixels, vai dar 188. Coloquei 188. Pronto. Por isso, quando eu passo o mouse, ó lá, correto. 100% de largura, que a gente não precisou calcular, porque eu só botei o 100%, mas a altura precisa calcular essa situação. Calculei, ó. Não vou me aprofundar muito nessa conta, senão ninguém vai queimar mofo. Pode ir no testômetro, quem não quiser fazer aí a matemática. Pronto. No CSS já está legal. Aí você fala, pô, mas se ninguém passar o mouse não vai aparecer nada? Bem, seria interessante eu fazer uma opção de destaque já ficar visível como um padrão. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, eu vou fazer essa aqui, o destaque principal, ser visível como padrão de início. Só colocar aqui, ó, um estilo para ela aparecer, ó.
Pronto, coloquei aqui um estilo display block, ou seja, exiba esse spam. Coloquei aqui, ó, ele já está exibindo como principal. Passei o mouse, ele vai aparecendo as opções: destaque 5, 4, 3, 2, 1, destaque principal. Tirei o mouse, não aparece nada. Tá vendo? Ó, é isso. Nosso CSS já está funcionando. Sem o CSS ficaria aquela visão que já conhecemos. E com o CSS fica assim. Beleza. O que nós temos que fazer agora? Temos que fazer a função em JavaScript para que ele automaticamente fique mudando essas opções em tantos segundos. Então eu vou fazer agora uma função em JavaScript para que isso funcione. Vamos lá, que é mais ou menos, não é difícil não, mas tem que prestar atenção como é que funciona. Vou usar JavaScript puro e vou jogar um JavaScript aqui no final do arquivo. Vou puxar aqui, vou jogar aqui mesmo esse JavaScript para poder aparecer melhor na câmera. Vamos lá. Pronto, acabei de terminar aqui minha função e o JavaScript. Eu vou explicar um pouco aqui desse código então. Primeira coisa que eu faço, o download, ou seja, ao carregar a página ele execute uma função. O que ele vai fazer? Quando carregar a página, eu mando ele pegar o conteúdo do destaque, pegar essa tag com essas funções aqui. Ele vai lá no meu documento, pega esse elemento aqui, que é com a ID destaque. Dentro de destaque, ele vai pegar cada link, ou seja, cada tag A, que ele faz pegando com essa função aqui. Dentro de dash, pega todos os elementos com a tag A. E manda pegar todos os spams também, fazendo dessa seguinte forma. Dentro do dash, pega todos os elementos com a tag spam. E inicio com um número 0 no destaque. Esse D aqui é de destaque, tá? Por que D 0? Porque é o destaque, esse primeiro destaque é 0. O JavaScript ele inicia com 0. Então o D vai ser 0. E eu inicio uma função que ela vai dizer o seguinte: esse mostra dash ele serve para a seguinte situação. Eu crio um loop, ao qual esse loop ele vai percorrer todos os spans, ou seja, ele vai do 0 até o tamanho máximo do spam. E fazendo com que todos eles fiquem ocultos. Todos os spams fiquem ocultos. Feito isso, todos os spams ficaram ocultos. Ele vai pegar o spam, nesse caso pela primeira vez vai ser o 0, e vai botar com que ele apareça. Display block. Feito isso, ele vai pegar o D, que é 0 na primeira ocasião, e vai somar mais 1, que é esse mais, ou seja, o D vai passar a ser 1. E depois, quando chamar essa função de novo, aí já vai ser 1. Se chamar de novo vai ser 2, 3, 4, até o número máximo de spams que tiver, ou seja, o número de links, de destaques que tiver. Quando o D, que é onde eu tenho o número dos destaques, chegar ao número máximo de destaques, ele volta para o 0. É isso que eu estou fazendo essa parte aqui. Entenderam? Aqui, ó, essa é a função que faz isso. Ou seja, ela mostra um destaque, oculta os demais e mostra um destaque. Passa para o próximo. Oculta todos os destaques, mostra o destaque que é o próximo, e assim sucessivamente. Para fazer isso aqui funcionar em intervalos, tem uma função de intervalo do JavaScript. Pronto, aqui está a função, aqui está o parâmetro. Ó. Eu criei uma identificação para esse intervalo, que essa identificação vai ser intervalo destaque, que é int d, que é intervalo do destaque. Esse intervalo vai ser o seguinte: a cada 2 segundos, ou seja, 2000 milissegundos, 2 segundos, ele vai chamar essa função mostra destaque. E assim ele vai ocultando e mostrando vários. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Cliquei aqui. Pronto, ocultou. E não apareceu nada. Tem algum erro. Vou corrigir esse erro agora para a gente poder ver o que está acontecendo. Bem, já achei o erro. O erro era o seguinte. Aqui, ele estava com esse sinal de menor e igual. Esse menor e igual ele dá erro. Por que ele deu erro nessa situação? Olha lá, ficou assim. Pelo seguinte, eu vou explicar para vocês. Esse spam.length, ele conta quantas tags spams, porque o spam ele é uma variável que está recebendo todas as tags spam do meu código. Quantas tags spam tem? Nós temos, na verdade nós temos 6. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 tags spams. Se eu pedir para ele ver isso aqui, ele vai me retornar 6, porque é o total de spams, são 6. Sendo que o JavaScript
ele conta a partir do 0, ou seja, ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai até o 6. Embora que o total seja 6, ele, por começar do 0, ele vai até o 5. Então, se eu estou botando aqui que esse loop aqui funcione do i sendo 0 até o número total, ou seja, esse menor igual está fazendo com que vá do 0 ao 6. Quando chega no 6, ele dá erro, porque não existe elemento 6. Então tem que tirar esse igual. Ele tem que ser menor apenas, ou seja, ele vai do 0 até um número menor que o total. Ou seja, um número menor que 6 seria 5. Então ele vai do 0 ao 5. E assim vai funcionar. Ó, vou botar aqui. Nós vamos ver que ele vai passar a cada 2 segundos a trocar os destaques. Então temos lá, o destaque 2, o 3, 4, 5. Chegou no 5, ele vai ver que é o total, ele volta para o 0 e vai fazendo de novo a contagem. Beleza, já está funcionando automaticamente, mudando os destaques. Aí agora, se eu passar o mouse, ferrou, não está funcionando. Por quê? Por eu fazer essa função dele funcionar automaticamente, mudando 2 segundos a cada destaque em 2 segundos, ele passa a perder esse controle ao passar o mouse. Aí você fala, então não adiantou nada. Adiantou porque ele vai passar automático. Para resolver essa questão de passar o mouse, temos que criar mais uma coisinha aqui no JavaScript para que ele volte a obedecer o passar do mouse e mudar os destaques. Então eu vou fazer aqui um código para ele obedecer esse passar do mouse. Pronto, terminei de digitar aqui meu código para fazer a interação do mouse com os destaques funcionar. Como é que vai funcionar isso aqui? Criei um loop. Esse loop aqui, que é o for, ele vai percorrer todos os links que são as tag A, como nós vimos aqui em cima. Percorreu todas as tag A colocando os eventos, ou seja, pegou um link, cada link que ele vai ter aqui no nosso código, ele vai pegar ao mouse over, ou seja, ao passar o mouse, ele vai apagar o intervalo. Que intervalo? Esse que nós definimos aqui, ó. Por isso eu coloquei uma variável recebendo esse intervalo, porque assim eu tenho como apagar esse intervalo para ele não ficar chamando aquela função a cada 2 segundos. Ou seja, iniciou a página, ele vai ficar chamando essa função para mostrar destaques e alternar os destaques a cada 2 segundos. Então, o que eu faço? Passei o mouse, ele acaba com isso. Ele cancela esse negócio de intervalo para que não fique chamando automaticamente enquanto eu estiver com o mouse em cima de algum link. Então, primeiro, ele vai apagar, passei o mouse, ele apaga o intervalo para não ficar alterando automaticamente. E, nessa parte aqui, ele oculta todos os spams, todos os destaques que estiverem sendo exibidos. E nessa outra linha, ele exibe apenas o spam que tiver no link que a pessoa estiver com o mouse. Ou seja, ele termina o intervalo para não ficar mudando os intervalos automaticamente, os destaques automaticamente. Oculta todos os destaques e mostra aquele em que a pessoa estiver com o mouse em cima. Quando a pessoa tirar o mouse do link do destaque, de algum destaque, ele volta a criar um intervalo para chamar aquela função em 2 segundos, para mostrar destaque. Vamos ver funcionando. Clico aqui, está lá principal, começou lá 1, 2, 3. Vou passar o mouse. Passei o mouse em destaque principal, ele ficou destaque principal. Olha lá. Por que eu mandei apagar o intervalo? Para isso, enquanto eu estiver com o mouse, ele não vai mudar o destaque. Se eu não tivesse apagado o intervalo, mesmo com o mouse em cima, ele iria ficar mudando o destaque. Então eu vou agora para o 1, para o 2, para o 3, 4, 5 e ele não muda. Se eu tirar o mouse, ele volta a criar um intervalo e assim, olha lá, os destaques voltam a ser exibidos automaticamente. Então eu vou passar o mouse agora, ele para. Tiro o mouse, ele volta a passar automaticamente. Tem uma coisinha que eu estou percebendo aqui. Quando eu clico aqui, ó, ele inicia. Vou mandar atualizar, ele iniciou. Vou mandar atualizar novamente, ele iniciou. E demora um pouquinho para depois ir para o 1. Depois que vai para o 1, ele vai para o 2 mais rápido, para o 3 e passa a ser um pouco mais rápido. Como eu posso fazer? O que está acontecendo que está demorando? Eu estou mandando ele iniciar pelo destaque 0. O destaque 0 é esse primeiro, é o primeiro que aparece, ou seja, ele já começa a página mostrando ele. Mesmo ele já aparecendo,
ele volta a aparecer de novo por mais 2 segundos. Por isso que ele demora mais para passar para os outros e nos demais vai obedecendo o intervalo de 2 segundos. Então o que eu posso fazer? Mandar iniciar pelo 1, porque assim ele vai mais rápido. Então vamos lá, ó. Iniciou, está no destaque principal, foi para o 1, para o 2. Agora eles estão obedecendo um intervalo interessante, ó. Intervalo certo de 2 segundos para cada. Ok? É isso. É um exemplozinho básico de como fazer essas funções. Lembrando, não tem JavaScript? Se não tivesse o JavaScript, eu vou fazer aqui, comentar isso aqui. Não tem JavaScript. Beleza, ele vai funcionar. Ó. Não tem JavaScript, ele vai funcionar. Só não vai passar automaticamente. A pessoa tem que ir lá com o mouse. Ó, 5. Tirou, volta para o destaque principal. Mas ele vai funcionar. A pessoa passou o mouse, vai aparecer. Ele só não vai passar automaticamente. E se não tiver CSS, ele vai aparecer todos os destaques numa lista desordenada, que é essa daqui. Que é com essa bolinha aqui, uma listazinha com os destaques. Todos os destaques. Mas tendo CSS, que a maioria tem, para não dizer todo mundo, e tendo o JavaScript, que a maioria também tem, ele vai funcionar perfeitamente, passando automaticamente os destaques e aceitando a interação do usuário. Ok? É isso. Valeu, galera. Até uma próxima dica.